Marcos, capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes dizendo muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: Ouve, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram. Não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvido, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola, e ele lhes disse: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao mar são aqueles quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte o que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto, um a 30, outro a 60 e a outro 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto, debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ser oculto, para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida que medirdes, vos medirão também, e ser-vos-ão ainda acrescentada, porque o que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim como um homem, lançando semente à terra. Dormisse, levantando-se de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, para que está chegada a ceifa. E dizia: Aqui assemelharemos ao reino de Deus, ou que parábola representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se maior do que todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo a que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, cedo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Mas sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No capítulo 4, no versículo 38 ao 40, os discípulos entraram em pânico porque a tempestade ameaçava destruir a todos, enquanto Jesus, despreocupado e indiferente. A tempestade que enfrentaram se manifesta no mundo físico, mas também existem outras. Pensa nas tempestades em sua vida, nas situações em que lhe trouxeram grande ansiedade. Quaisquer que sejam suas dificuldades, você tem duas opções. Pode afligir-se e supor que Jesus não se importa mais com a sua vida, ou pode resistir ao medo e confiar nele. Quando sentir que está entrando em pânico, confesse que precisa de Deus e confie que ele cuidará de você. Os discípulos viviam com Jesus, mas não conheciam completamente. Não entendiam que o poder dele para intervir naquela situação. Jesus tem estado com o seu povo por 20 séculos e nós também subestimamos o poder que o Senhor tem para administrar as crises em nossa vida. Os discípulos ainda não conheciam o suficiente, mas nós não temos o direito e nem a mesma desculpa. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua mão protetora. Guarda-nos de acidentes, doenças, influências do mal. Protege-nos onde quer que nós venhamos aí, Senhor. Guarda-nos em aviões, carros ou qualquer outro meio de transporte. Confiamos, Senhor, na Tua palavra que nos garante que Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa cidadela, aquele que nos livra do mal e a minha força na qual confiamos. Senhor, queremos habitar em Teu esconderijo e descansar em Tua sombra. Mantenha-nos, Senhor, sob a cobertura da Tua proteção. Ajuda-nos a não sair do centro da Tua vontade, nem desviar do caminho que o Senhor tens para nós, Senhor. Capacita-nos para que nós venhamos sempre a ouvir, Pai, a Tua voz, guiando-nos. Envia os Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Ó Pai, que eles sustentem para que nós nunca venhamos a tropeçar. Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa força. Tu és o socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a guerra se transtorne, os montes se abalem no meio dos mares. Obrigada, Senhor, porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Obrigada por não deixares na mão de pessoas ímpias que tramam contra nós. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. Esconde-nos à sombra das tuas asas, dos perversos que nos oprimem, inimigos que se assediam de morte. Protege-nos dos planos das pessoas perversas. Protege-nos, Senhor, do perigo súbito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois Tu és, ó Pai, o nosso socorro bem presente e debaixo das Tuas asas nos abrigamos. Obrigada, Senhor, porque em paz deitamos e logo pegamos no sono. Obrigada, Senhor, porque Tuas promessas são de proteção e nós nos apropriamos dela hoje. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.